Grande maioria prosternou-se, de joelhos, e, eu mesmo, de alma ferida nas cordas mais íntimas, deixei que o pranto me corresse dos olhos, recordando o lar terrestre de que me havia distanciado. Flautas e violinos, ocultos na abóbada por tufos compactos de flores, pareciam manejados por artistas invisíveis que, a meu ver, seriam anjos enviados do paraíso. Quando a música fundiu as nossas emoções num só impulso de alegria e de amor, reparei que láctea nuvem se fizera visível na tribuna, agora envolvida em grande halo dourado. Pouco depois, essa névoa se transmudava na respeitável figura de um sacerdote, que nos estendia os braços, velados numa túnica de imácula brancura, em largo gesto de bênção. Quem seria a singular personagem? Hierofante de mistérios remotos ou internúncio de novas revelações? Tentei dirigir a palavra ao ancião que me acompanhava mais de perto, entretanto, o mensageiro que tão presto se materializara, ante nossa intraduzível assombro, começou a falar em tom comovido. Irmãos, que vos reunis neste santuário repousante, procurando a paz que vos falta na terra, descerrai a mente ao influxo divino que desce em largos jorros dos mananciais inesgotáveis da bondade infinita. Toda alma é templo vivo, que guarda ilimitada reserva de sabedoria e de amor. Quem vos declararia deserdados dos tesouros universais, quando sublimes celeiros de bênção se amontoam no mundo, ao redor de vossos pés? Como não louvar o poder soberano que vos quinhoa de alegrias e possibilidades sem fim, na estrada que trilhais? Colocados em pleno céu, sob os raios vivificantes do sol que vos ilumina, recebestes, para a romaria da perfeição, acolhedor paraíso de graças que se renovam e multiplicam com as horas, rico de fontes que vos deliciam e de flores que se humilham diante de vossa mão. Como descansar ou entregar-se à fadiga, quando o caminho vos reclama a energia santificante? Atentai para o suprimento celestial, que sustenta os ninhos perdidos na charneca e alimenta os lírios que desabrocham no pântano. Estendei para cima os fios do pensamento. A lâmpada que se mantenha perfeitamente ligada à sede de força produz claridade contínua e benfeitora. Como chegastes a descrer da lei de renovação, que mantém os mundos suspensos na imensidade e revigora a corrente d'água humilde e rumorejante, aparentemente esquecida na floresta? Toda vez que duvidais de vós mesmos, da vossa capacidade de progresso e de serviço, duvidais do Criador que nos destinou à glória eterna. E, apontando com a destra o alto, exclamou: Vede! As constelações nas alturas se harmonizam como membros vivos da família universal. Por que não vos curvardes também, perante a harmonia que nos governa, dentro da vida majestosa e sem fronteiras? Nesse instante, valendo-me da pausa do orador, ergui os olhos tímidos e reparei que as paredes do santuário, inclusive o teto e as torres altíssimas, se haviam transformado em matéria algo transparente, deixando perceber o sublime painel da noite embalsamada de aromas, sob os doces eflúvios de milhões de estrelas. As rosas aumentaram de brilho e a nave emitia faiscantes cintilações. Relanceando os circunstantes, verifiquei que todos se mantinham na mesma posição de expectativa e deslumbramento. Flores minúsculas, de tenuíssimo azul, choveram profusamente no recinto, tocando-nos de leve à fronte e desfazendo-se em perfume à altura de nossos corações, como se o céu desejasse impregnar-se de renovadas energias. Insofreáveis comoções me convulsionaram o ser e uma torrente de lágrimas desabou de meus olhos. Que mundo era esse de atmosfera estranha e rarefeita, onde o mágico poder da ideia e da palavra modificava a matéria em sua mais íntima natureza? Lembrei-me, então, dos que deixara longe, perdidos no turbilhão da carne escura e lodacenta. Asfixiante saudade oprimiu-me o peito e tentei fugir, ébrio de alegria, para buscar os entes amados e convencê-los da certeza da vida eterna, mas o venerável sacerdote, fascinando-nos com a eloquência e a ternura que lhe fluíam do verbo inspirado, continuou: Que paz pretendeis neste remanso de reconforto? Não estareis, porventura, fugindo à coroa do trabalho, antecipando-vos ao justo repouso. A cada um de vós concedeu o Senhor bendito campo a lavrar. O terreno é a escola da experiência, o arado é o corpo.
Desfrutais a bênção do lavrador que se levanta com a aurora, que semeia sem exigências e que se louva no suor em que se purifica e engrandece. Ignorais acaso que para receber com abundância é preciso dar com liberalidade? Não vos pergunto aqui se dispondes de riqueza metálica para auxiliar os semelhantes, de vez que o ouro do amor jamais escasseia nos corações cheios de boa vontade. Não indago se sois livres para ajudar, porque os filhos da legítima caridade se honram na oportunidade de servir. Não cogito de vossa cultura intelectual, porquanto a providência celeste, antes de tudo, se utiliza daquele que faz o bem. Em todos os séculos, respiram na esfera dos homens as almas envelhecidas que montam guarda nos tenebrosos abismos da usura, que constroem a estrada larga da liberdade destrutiva, fomentando a indisciplina e que se revelam ativas nos cálculos e entorpecidas nas boas obras. E, em tom diverso, que me abalou as profundezas do espírito, inquiriu, amorável e terrível. Eu vos pergunto pelo tempo, irmãos, pelo tesouro das horas que o Doador Supremo vos concedeu no desdobrar dos dias. Pergunto-vos por essa riqueza, comum a todos, porque os minutos são uniformes para os bons e para os maus. Cada um de nós estrutura o destino, dentro do tempo, patrimônio de Deus, que usamos segundo a nossa vontade. Somos artífices de nós mesmos, de nossa ascensão ou de nossa queda. Somos aquilo que gravamos na tela das horas. Nossos veículos de manifestação, a saber, nossas qualidades características, tendências e dons, com todos os atributos da personalidade visível e oculta, constituem o reflexo de nossas criações interiores. Que fizestes, pois, da bênção de cada dia para vos revelardes, assim, desalentados e vacilantes. Em todos os pontos do círculo de abençoado trabalho em que vos agitais, surgem charcos de ignorância e miséria, recrutando-vos a glória de ajudar e redimir. Chagas sanguinolentas de aflição e discórdia infestam o organismo social de que sois agentes vivos, rogando o socorro de vossa fraternidade, auxílio e perdão. Que fizestes de vosso tempo, nas leiras de luta e de amor que fostes chamados a cultivar? Aprendestes com o Mestre crucificado que o maior do mundo será sempre o servo de todos. Que espécie de serviço realizastes para exigirdes a graça do auxílio, quando sabeis que o próprio Cristo não alcançou a ressurreição de esplendores sem a cruz de trevas? A paz não é dom gratuito e, sim, fruto divino do coração. Crede. O universo é a congregação infinita de sóis que se multiplicam no ilimitado, entretanto, nunca abandonareis o cubículo da Terra sem aparelhar as próprias asas. Chumbados ao chão do planeta, enquanto vos agarrardes ao negro visco do eu, exibireis mil formas no curso dos séculos, à maneira das sementes que germinam, florescem e morrem, encasuladas no solo, para nascerem de novo, em obediência às leis da natureza que, em tudo, é o sólio externo do Altíssimo. Proclamais a fadiga como credencial para consolo celeste, entretanto, é imprescindível conhecer a causa do vosso cansaço. Quantas lágrimas enxugastes? Quantas noites despendestes à cabeceira dos desamparados do mundo? Quantas horas já destes ao triste, ao miserável, ao aflito, ao canceroso? Quantas vezes fizeste sorrir a esperança nos corações derreados pela desilusão? Quantos pensamentos de verdadeiro amor aos semelhantes emitistes nos caminhos do tempo? Quantas criaturas conduzistes? Quantos irmãos sem refúgio encontraram em vosso espírito o sustento e o incentivo de viver? Quantas dores mitigastes? Quantas luzes acendestes? Interrompeu-se o sacerdote, e as vozes de um carrilhão, que se me afigurava composto de 1000 sinos, ressoaram na abóbada, como se nos achassemos num encantado reduto de duendes. As objurgatórias da elocução como que nos haviam acordado para a grandeza da vida. Extrema palidez marcava todos os semblantes. Refleti, então, nos dias longos, que deixara passar sem a bênção de um sorriso sequer aos infelizes companheiros da estrada. Vi, dentro de mim, a procissão de rostos pávidos a desfilar, incessante, na via pública, e o choro aflitivo de milhões de crianças desprezadas penetrou-me o adito do ser.
Revi o pretérito descuidoso e risonho, e, no lance de um simples minuto, minhalma recolheu a visão de todos os infortunados que peregrinaram em meu roteiro, sem uma réstia de esperança, relegados à fome de pão, de agasalho, de afeto e de luz. Acima do turbilhão que se desdobrava aos olhos de minha imaginação, escutava a frase bíblica, que o Senhor dirigiu a Caim, transviado, que fizeste a teu irmão. Não pude resistir, passivamente, à angústia que me tomara o íntimo. De chofre, levantei-me e saí. O mundo distante chamava-me, imperioso. Por mais que desejasse prosseguir na catedral de neve translúcida, não consegui. A mensagem daqueles sinos desconhecidos abalava-me a consciência. Devia ser a voz da própria vida perguntando pelos minutos que eu perdera. Ninguém me deteve. A breve trecho, surpreendi-me em pranto convulsivo, no seio infinito da noite estrelada, como se me despenhasse, lentamente, dos cimos de um palácio à profundez do insondável abismo. O tempo. Era necessário valorizá-lo, enche-lo, de claridades e de bênçãos eternas, com quem espalha um tesouro divino para, em seguida retornar com os galardões da vitória aos santuários da imortalidade. De improviso, encontrei-me no quarto, em que me aguardavam o transe final. Abri dificilmente os olhos e contemplei os rostos piedosos que me vigiavam o leito. Quis falar e gesticular, descrevendo tudo quanto vira e ouvira no castelo revelador do plano espiritual, mas os meus braços se mantinham imóveis e minha boca estava hirta. Tinha eu agora esclarecimentos que não podia transmitir, notícias que era incapaz de desvelar, e sonhos que não me era dado contar. Ó Senhor, pensei, poupa-me ainda. Mas o mesmo ancião do caminho iluminado fez-se-me visível e repetiu as palavras: é inútil. Sigamos. Obscureceu-se-me o raciocínio, como se a pesada sombra baixasse do aldo sobre mim, e, quando me reconheci desembaraçado da carne, iniciei outra caminhada, chorando amargamente. Meditação. Múcio Teixeira. Sou filho de Deus e herdeiro da criação. O amor, divina luz, fulgura em mim. Meus pensamentos renovam-me em ação incessante. Cresço para a perfeição com o meu trabalho de cada dia. Respiro em comunhão com a vida infinita. Vivo entre meu pai e meus irmãos, no silêncio e na atividade. Valho-me do discernimento para encontrar a verdade pela porta do bem. Estou aprendendo a encontrar a infinita sabedoria em todas as situações, seres e coisas do meu caminho. Minha vontade é a minha bússola no mar da experiência. Procuro no próximo a melhor parte. Esqueço todo o mal. Recebo as dificuldades como lições. Transformo-me naquilo que imagino. Reconheço que devo render culto à providência divina, servindo aos outros. A alegria é o meu clima. A confiança é o meu processo de realizar. Teço invisíveis laços para a materialização dos meus desejos. Todas as criaturas me ensinam algo de belo e útil. Agir para bem fazer é a minha obrigação incessante. Em Deus tudo posso. Reflexões. Mariano José Pereira da Fonseca. O cemitério pode ser um campo de nivelamento das criaturas, mas a morte é um crivo de luz, operando a rigorosa seleção das almas para a continuidade da vida. Quando o homem se ilumina por dentro, transforma-se numa estrela, brilhando na cruz da carne. Distribui com os outros o contentamento de viver, trata com todos e não fujas à convivência de quantos respiram em teu clima comum. Mas não ouvides que entraste sozinho no mundo e que sozinho deverás sair dele. Sem dúvida, a ressurreição geral, depois da morte. No entanto, além túmulo, os caminhos não são os mesmos para todos. Não procures, à noite, a celeste claridade que somente o dia te pode oferecer. Se pretendes auxiliar os mortos que atravessaram as fronteiras de pó e cinza, começa a tua obra ajudando os mortos-vivos que te rodeiam. A inteligência ociosa é uma espécie de múmia entalada na carne. O trabalho bem vivido é um manto que esconde todos os defeitos, tanto quanto o amor cobre uma multidão de pecados. Considera os semelhantes pelo valor que revelam e não segundo os teus caprichos.
Asterisco muitas teorias importantes, mas inteiramente irrealizáveis, somente causam incêndio destruidor na cabeça. Asterisco a inteligência ociosa é uma espécie de múmia entalada na carne. O trabalho bem vivido é um manto que esconde todos os defeitos, tanto quanto o amor cobre a multidão de pecados. Asterisco considera os semelhantes pelo valor que revelam e não segundo os teus caprichos. Muitas teorias importantes, mas inteiramente irrealizáveis, somente causam incêndio destruidor na cabeça. Um homem culto, sem a disciplina de si mesmo, assemelha-se, de algum modo, a um livro escrito às avessas. Procura a região superiores da vida, onde possas atender a teus ideais de elevação, mas não te isoles da humanidade. Uma casa sem janelas seria um sepulcro de corpos vivos. Quando a coragem que se fundamenta em simples motivos humanos, pode ser tomada por temeridade, quando se aproxima das razões divinas, chama-se valor moral. Analisa com vagar e ajuda depressa. Asterisco toda vez que guardares silêncio, o silêncio te guardará. Cada vez que te detens a contemplar a sementeira dos benefícios que já fizestes, adias a possibilidade de aumentar a lavoura do bem. O aluno mais valioso, para a sabedoria não é aquele que se faz mais admirado pela inteligência ou pela memória e, sim o que reproduz a lição recebida. Asterisco cada criatura no caminho é a tua oportunidade. Não nades contra a corrente no grande rio da vida, o êxito, na maioria dos casos, é fruto do consenso das correntes. Asterisco tudo é alegria, ensinamento e vitória, enquanto não nos cansamos de praticar o bem. Asterisco a fé verdadeira manifesta-se ao mundo através das obras que realiza. Asterisco a cruz das provações é caminho para o alto. Asterisco para quem dorme, luz e trevas não diferem. Asterisco o descanso após o trabalho é construtivo e chama-se preparação para novo esforço. Não negues tua dádiva ao orgulhoso, ainda que o asco te desperte, muitas vezes é mais necessitado que o mendigo humilde, que te inspira natural simpatia. Nossos verdadeiros parentes, depois da morte, são as obras que criamos. Compadece-te de todos aqueles que se perdem a contemplar, enternecidamente, as estrelas do céu, sem saberem acender uma vela no próprio coração. Há tanta leviandade em pedir definições absolutas de Deus, através da mente humana, como a loucura em exigir que o oceano se acomode nas dimensões de uma taça. Resigna-te à condição de aprendiz, estuda e trabalha sempre, o Amazonas começa em fios d'água. Na administração ou na subalternidade, todo espírito pode ser admirável e sublime, não ouvides que o divino orientador da humanidade passou, entre nós, na posição dos últimos servidores, morrendo na cruz dos ladrões. Se estabeleces condições para ajudar, reclamas o título de credor antes da própria dívida. Asterisco o egoísmo pretende ser amado, o amor procura amar. Se permitirmos, o céu realizará maravilhas por nosso intermédio, a começar pelo milagre de nossa renovação para o bem. Em cristianismo não existe neutralidade. Disse o aprendiz ao mestre: por que não me escutaste? E o mestre redarguiu: por que te ensurdeceste? Asterisco enquanto exiges que os outros sejam tão bons quanto possam, não se lembras de que necessitas ser bom como deves. Asterisco quem transmite a calúnia é o companheiro natural daquele que a formula. O veneno da língua maldizente encontra vaso adequado no ouvido perverso que interrompe o serviço para dar-lhe atenção. Envolve-se o homem na atmosfera dos seus pensamentos, semelhante à flor nas ondas de perfume ou aranha, emaranhada nas próprias teias. Asterisco cuidando em velar pelos outros, não te percas de vista. Asterisco servir ao bem é o método de crescer em espírito. Nas escolas religiosas, existem crentes célebres pela grandeza dos seus conhecimentos e teorias, mas como acontece a famosa Vênus de Milo, requistada pela pureza de suas linhas, não tem braços para ajudar ninguém. Asterisco a palavra de Cristo, no Sermão da Montanha, contém mais desafio que reconforto. Asterisco onde reina a compreensão, há o esquecimento do mal.
O maior serviço que a criatura pode prestar ao Criador, é o fiel desempenho do próprio dever. Asterisco onde qualquer um enxerga a crueldade, o cristão descobre a necessidade. A boa vontade é o tijolo firme que todas as criaturas podem ceder ao edifício do progresso comum. Asterisco o sentimento de agora é o pensamento de dentro em pouco e a realização de amanhã. Quando encontrares Jesus nos irmãos de toda parte, Jesus tomar-te-á para companheiro, em qualquer lugar. Quem se faz melhor dentro do lar auxilia a humanidade inteira. Asterisco cada espírito é um continente vivo no plano universal. O diamante jaz no cerro bruto durante milênios, a consciência divina dorme no homem em séculos numerosos ignorada. É inútil qualquer propósito de insulamento. Ninguém vive sem projetar a própria influência. Bilhões de seres respiram o mesmo oxigênio de que te nutres. Diógenes teria acendido a lanterna a fim de procurar um homem, isso, porém, demonstrava que o grande filósofo não havia encontrado o homem dentro ele mesmo. O Sol comunica-se aos recessos do abismo, através de irradiações de força, a milhões de quilômetros, a nossa existência estende-se igualmente em todas as direções e profundezas. O sorriso é uma gota de luz. Pelo verbo da inteligência serás ouvido somente por alguns, mas pela voz do coração serás entendida por todos. Asterisco se não respeitas o horário, não te queixes do tempo. Nada existe sem significação na obra divina, o barro ajuda o verme auxilia a terra sustenta o grão e o grão alimenta o homem. Asterisco quando o coração se mantém cerrado, amontoam-se os problemas de ordem moral. O nome, o título, a condição e a estampa constituem, na esfera física, o exterior precário, sob a pátina do tempo. A substância real e eterna vive no íntimo. O homem verdadeiramente iluminado procede, na vida comum, à semelhança da seiva no âmago da árvore, alimenta-a, desde as raízes até a última fronde, sem se mostrar. A inteligência mais poderosa não é, geralmente, a daquele que se repotreia na sede administrativa, é a do conselheiro, muitas vezes desconhecido, que lhe indica o processo de governar. Não te confines ao extremismo, a eletricidade precisa de dois polos, a ponte apoia-se em dois encontros, e a locomotiva corre sobre dois trilhos. A bondade é o princípio da elevação. Asterisco para o homem iluminado a estrada não tem sombras. Asterisco quando o bem depende de consulta, o socorro chega atrasado. Acende tua lâmpada para a viagem do mundo, porque as lâmpadas alheias estão passando e tu ficarás às escuras. Aprende a começar e a recomeçar. Não há folhagem, antes da semente, nem frutos, antes das flores. Quando o homem reconhece o infinito da própria ignorância, começa a soletrar o alfabeto da sabedoria. Enquanto choras o morto querido, planta uma árvore benfeitora ou fez um gesto de caridade, tuas lágrimas não terão de todo corrido inúteis. Todo desejo é potencial de criação. Não maltrates o corpo sob a alegação de que buscas honrar a vida. Seria louco o artista que esfacelasse o violino a pretexto de servir a música. Asterisco quem ajuda ao doente, contribui para a saúde de todos. De quando em quando, lembra-te de que só Deus é indispensável, a fim de que a vaidade não te visite o coração muitas vezes por dia. Não te esteis em privilégios outorgados por pessoas que, um dia, perderão as prerrogativas que desfrutam. Desconfia de toda felicidade que não seja acessível a todos, através dos degraus do esforço digno. Os demônios que conduzem ao erro podem ser instrutores, mas aqueles que precipitam a alma nos vales frios da indiferença são os verdadeiros senhores do inferno. Asterisco ainda que a primavera te pareça longa, não te esqueças do inverno, que um dia virá. O coração voltado para o céu facilmente se contenta com um lugar qualquer ao sol, e, por isso mesmo, a nenhum canto se apega no mundo. Não menoscabes o conselho sábio, ainda quando proceda de lábios menos puros. Lembra-te que o tesouro do pão, que te supre a mesa, provém da terra imunda.
Quem não dá ouvidos àquele que o ajuda a cultivar a planta preciosa da fé, acaba punido pela nuvem da incerteza ou pela noite da descrença. Asterisco ensina sem arrogância e não te esqueças de aprender. Asterisco amanhã será o momento oportuno de repousar, mas talvez seja tarde para o fazer. Trabalha com serenidade. Não ouvides que o sol desponta, se deita e ressurge, metodicamente, sem pressa. Asterisco os braços abertos encruçam asas nascentes para os voos eternos do futuro. Quando quiseres indagar acerca dos mistérios do céu, sonda o segredo divino que palpita na flor. Disse a alma aflita ao corpo enfermo: por que me não ajudas? E o corpo, abatido: por que me desamparaste? O pequenino gesto de fraternidade é o grão de amor que pode trazer colheita infinita de bênçãos. A púrpura tinge o manto dos conquistadores, mas a falta de minúscula semente os césares morreriam sem pão. Um simples raio de cólera costuma perturbar ou destruir longas e pacientes sementeiras de amor. Asterisco a pior derrota não é a daquele que perece, mas daquele que desanima. Disse o rio da sabedoria ao homem que lhe buscava as águas: que podes tu apanhar de minha corrente profunda, se trazes somente uma taça estreita nos dedos trêmulos? Buscarás o silêncio na furna solitária, na praia distante ou na cela indevassável dos mosteiros. Todavia, se o mal estiver em tua mente, a tentação conversará contigo, no lugar oculto, em voz mais alta. Orientarás muitos sucessos humanos com a tua palavra, mas, em todas as circunstâncias, serás amado ou detestado pelo tom de tua voz. Asterisco a morte de um homem começa no instante em que ele desiste de aprender. Aqueles que se queixam de abandono são, comumente, os que mais se afastam dos outros. Asterisco ajuda ao caminho para que o caminho te possa ajudar. A maior pobreza não reside no cofre vazio e, sim, no coração ainda incapaz de abrir-se à infinita riqueza do bem comum. Se admiras o milagre e esperas por ele, por que não realizas, ainda hoje, o milagre do socorro e do alívio àquele que sofre mais que tu? Com sugestões e discursos, inscreves esclarecimentos na cabeça dos que te procuram e te ouvem. Com atitudes e exemplos, lavras o coração dos que te observam e acompanham. Asterisco quase sempre os bens nos afastam do verdadeiro bem. Asterisco procura aquilo que realmente é, a fim de que não te encarceres nas aparências. O fervor da vida santa, misturado aos desejos humanos, é semelhante à chama carregada de fumo. Asterisco os hábitos somente podem ser modificados por outros hábitos. Asterisco tão elogiável é a cooperação, quanto lastimável é a interferência. Asterisco o verbo calar é talvez o mais difícil de ser aplicado. Muitos observam, poucos discernem. Os trabalhos do mundo são as necessárias operações da vida na guerra contra a ignorância. Asterisco simplifica sempre e seguirás sem dificuldades. Asterisco quem reprova sem reservas, seca o manancial da cooperação. O credor mais cruel é aquele que recorda ao beneficiado o imposto obrigatório do reconhecimento. Asterisco quem recebe a visita do tédio em verdade ainda não penetrou o templo do serviço. Auxilia o companheiro, enquanto lhes podes divisar o alívio. Amanhã, a morte poderá imobilizar-lhe os lábios, e todo óbulo tardio equivale à recusa. Quando a caridade se alha à censura, mas se parece a um anjo armado de farpas. Não repitas apressadamente aquilo que ouves, muitas vezes, há um abismo entre os fatos e as informações. Asterisco quem conhece compreende, e quem compreende ouvida todo mal. Desalentar o próximo é envenená-lo. O suor é sempre um grande mestre. Não interrompas a manifestação de carinho, a vida também é igual à máquina, que não funciona sem óleo. O discutidor nem sempre reconhece que uma hora de ação edificante poderia dispensar muitos anos de palavras vazias. A luz de tua inteligência deve iluminar as trevas, e o remédio de tuas mãos é socorro que o céu envia ao doente. Quando o orgulho recebe uma dádiva do vizinho, sente-se humilhado. Quando não a recebe, declara-se vítima da ingratidão.
Construirás um palácio para asilar os sem-teto, e os nutrirás com as sobras de teu celeiro, mas não forjarás a segurança do teu próprio abrigo, se não abrires uma porta de fraternidade real em teu coração. O corpo é um batel cujo timoneiro é o espírito. À maneira que os anos se desdobram, a embarcação cada vez mais entra no mar alto da experiência e o timoneiro adquire, com isto, maior responsabilidade. Não arruínes o bom humor de quem segue ao teu lado, porque a alegria é sempre um medicamento de Deus. Suporta o fardo de tua dor, avançando na estrada da vida heroicamente, ainda que seja 1 cm por dia. Lembra-te de que hoje a noite maternal te enxugará o pranto com o repouso obrigatório, e de que amanhã o dia voltará, renovando todas as coisas. A consciência, como tudo no mundo, apresenta inúmeros graus, e a culpa varia com eles. Cada qual tem sua missão. O buril lavra a pedra se transmudará na estátua, a estátua se exibirá à admiração em praça pública, mas não te esqueças e honra também a rude ferramenta, que humilde se recolhe, à espera de novo serviço. Crê em Deus e crê em ti mesmo. A majestade da árvore frondosa dorme embrionária na minúscula semente. Enquanto esperas pelo céu, não ouvides que também a terra vive esperando por ti. Quando todos desesperem ao redor de ti, impossibilitando-te a palavra equilibrante, contenta-te com o sorriso silencioso e aguarda a renovação das horas. Quando a escuridão se faz completa, acender uma vela é criar novo sol. Não te perturbe a calúnia, a pedra atirada ao lago tranquilo desce ao fundo de lodo, enquanto as águas voltam a refletir a beleza do firmamento. A enxada por muitos anos viveu feliz, honrada pelos trabalhadores que a manejavam, mas sentiu-se cansada e aposentou-se num canto. Surpreendeu-a, então, a ferrugem, que a devorou em poucos meses. Não te sintas abandonado em circunstância alguma, o orvalho celeste roça o cardo no deserto que o pé humano jamais tocou. Da semente lançada à fenda escura do solo, liberta-se viçosa planta, em busca de vida mais ampla. Do cadáver sepultado em cova fria, desata-se o ser imortal, nascendo na espiritualidade. Tudo vive e se renova, mas a ignorância acredita que a morte das formas temporárias significa a extinção de todas as coisas. No caminho da vida, não te inclines excessivamente à esquerda, porque o fogo poderá cremar-te, nem te desvies demasiado à direita, porque o gelo te imobilizará. No meio da estrada existe uma zona temperada, na qual poderás seguir, em equilíbrio com o ambiente. O excesso de conforto é tão prejudicial ao espírito, como a absoluta carência dele. Quem ama, sente a necessidade de dar de si mesmo. O sacerdote, que apenas falou do púlpito, foi varrido da memória, mas o artífice, que fez o altar, recebe a permanente homenagem dos admiradores de sua obra. O preguiçoso estima a confiança no acaso, o homem diligente levanta-se trabalhando e espera que Deus lhe robore as mãos ativas. Um trabalhador malhava grande pedra, procurando um tesouro que dentro dela jazia, mas, ao golpeá-la pela 100ª vez, assaltou-lhe o desânimo e abandonou-a. Outro trabalhador, então, aproxima-se e, ao primeiro golpe de marrão, logo lhe recolheu a riqueza do seio escancarado. Inúmeros homens dormem, muitos observam, alguns trabalham e raros servem. A pedra que não cede à passagem da corrente, fica para trás. Aquilo que não beneficia a todos, quase sempre não é bom para alguns. Quando o homem desiste de lutar pelo bem, inicia-se-lhe a rigidez cadavérica do espírito. Beija as mãos que te ferem. Sem que o arado rasgue sulcos, a terra não produz. O amor não exige remuneração, mas não te esqueças de que a amizade é sustentada pela troca de valores da alma. Não negues atenção e carinho aos que te cercam, esperando estímulo e consolo. As sementes lançadas a covas de pedra estiolam-se e morrem. A dor constitui valioso curso de aprimoramento para todos os aprendizes da escola humana. Na subalternidade, considera os problemas de quem te dirige, no comando, observa as lutas de quem te serve, somente assim, agirás com justiça.
Na juventude do corpo físico, a alma olha para fora, mas, na velhice, aprende a atentar para dentro. O Cristo aceitou a cruz para que o coração de cada homem se converta em lar vivo da humanidade inteira. Se tua dedicação está sempre a eriçar os espinhos da crítica, teu amor viverá constantemente só. A verdade é remédio poderoso e eficaz, mas só deve ser administrado consoante a posição espiritual de cada um. Obstáculo transposto é problema vencido. Trabalha, antes de pedir, porque o teu próprio trabalho fará a exposição de tuas necessidades. A morte oferece tranquilidade somente ao espírito em cujas profundezas o incêndio das paixões jaz extinto. Não duvides do poder da bondade, ainda que a violência reúna 1000 exércitos contra ti. Um coração com Deus representa a maioria contra uma multidão desvairada. O juiz compassivo. Bulhão pato. O homem rude, escravo da natureza, através de laborioso atrito no bosque cerrado, fez fogo crepitante, e a lenha, a consumir-se, lamentou com amargura: ai de mim! Quem me socorre? Quem me livrará do incêndio devastador? Mal se calara o combustível, grande porção de ferro bruto foi trazida ao braseiro e o minério chorou, clamando: ó céus! O calor me consome! Desventurado que sou! Quem me arrancara de semelhante inferno? Emudeceu o infeliz e, depois de alguns dias, o ferro, convertido em arado, sulcava a terra, que gemia, dilacerada. Quem se atreve a rasgar-me o seio de mãe? Dou quanto tenho à vida. Por que me despedaçam o coração? Piedade! Piedade! O silêncio, todavia, tornou ao terreno. Decorridas algumas horas, o grão foi lançado às chagas da terra e, vendo-se tragado pelo solo, exclamou: quem me atenta, assim, contra a fraqueza? Deus de bondade, não me entregueis a sanha dos maus. Tenho medo, a escuridão me sufoca e o frio me impele à morte. Entretanto, acabou submetido e, pouco tempo depois, ressurgiu na forma de arbusto frágil que, dia a dia, cresceu, floriu e frutificou. Quando a espiga madura se orgulhava ao sol, veio a cegadeira que a decepou sem comiseração. A espiga, triste reclamou, atormentada: que será de mim? De onde procede o golpe que me abate? Justiça! Justiça! O debulhador, contudo, em momento rápidos, cortou-lhe a voz, e agora, em lugar dela, apareciam bagas robustas e anchás de si. A breve trecho, estas foram precipitadas na canura do moinho e, quando enorme pedra realizava o esmagamento, encheu-se o ar de brados comoventes: socorro! Socorro! Salvem-nos! Salvem-nos! O serviço da velha mó impôs, sem demora, estranha inquietude, e onde existiam grãos preciosos apareceu lirial farinha, a qual, parecia, nada haveria de perturbar. Veio, porém, o amassador, que, misturando a ingredientes diversos, com ela formou substanciosa massa. A farinha chorava e lamentava-se dolorosamente e, ao ser conduzida ao forno, gritou: suplice, que crime cometi para sofrer, assim, tamanha flagelação? Pouco a pouco, o fortíssimo calor a emudeceu, findas algumas horas, era ela formoso pão na mesa do homem. O feliz comensal fez-se rodeado de várias presas, tais como a uva pisada no lagar, em forma de vinho, uma costela sanguinolenta de ovelha choupada ao amanhecer, ervilhas afogadas em molho excitante e alguns pequeninos cadáveres de peixe enlatado, e comeu, comeu. Sem o menor pensamento de gratidão pelo repasto que tantos sacrifícios custara à natureza. Repetia-se, diariamente, a mesma cena, quando o céu, compadecido e preocupado, enviou a fé ao gastrônomo esquecido de si mesmo, e, com delicadeza, a virtude divina o convidou a trabalhar na sementeira do bem. Não seria razoável dar alguma coisa ao mundo que tudo lhe dava, auxiliando a terra, de algum modo, no amparo às criaturas inferiores? O homem, no entanto, desferiu gargalhada escarninha e, menosprezando-a, refestelou-se em veludosa poltrona onde se pôs a roncar.
Reparou a fé, sob forte assombro, que enquanto o ferro, o grão e o animal se achavam despertos, atendendo à finalidade que lhes competia nos círculos da vida, o homem, na vigília ou no sono, guardava as mesmas características de inconsciência quanto à própria destinação, e em face de tanta dureza, retornou ela ao paraíso, onde relacionou o que observara, rogando, então, ao divino poder fosse a dor enviada ao homem, com as atribuições de juiz compassivo e reto, a fim de despertá-lo. E veio a dor, e com ele ficou. De longe. Maria Lacerda de Moura. A morte não é o milagroso país do sonho. É novo passo na jornada do grande ideal. E, da eminência do monte a que somos conduzidos pela verdade, contemplamos o apagada Lilliput em que os homens se agitam. Desenrola-se o panorama terrestre aos nossos olhos, mas não é a sátira ou o desprezo que provoca, é a piedade com o remorso dilacerante de não haver compreendido os pigmeus do orgulho e da vaidade, enquanto nos hospedamos em seu reino prodigioso de paixões e de brinquedos. Quando passei do proscênio aos bastidores, e pude repetir a mim mesma as palavras, está representada a peça, fino estilete de amargura se me cravou no coração. Desapontara a plateia sem ajudá-la. Frisaraiu-lhe em cores vivas o destempero, a maldade e a ignorância e a ferretoara com o aguilhão candente da crítica exacerbada. Ante a grotesca figura dos heróis de mentira, dei asas livres à revolta e perdi a oportunidade de serviço construtivo, zurzindo os pavões e as gralhas, os abutres e os chacais, que comigo representavam, fantasiados em autêntica pele humana. Ah, se eu fosse um palhaço ou um bufão! Pensei. O riso, porém, dificilmente me aflorava a face. Confrangeu-me, desde muito cedo, a tragédia da alma no purgatório humano, pus-me a indagar de mim mesma a causa de tanta desgraça, e ante essa realidade terrena o pessimismo ressecou-me a fonte da alegria. Detestava a superfície enganadora e, escafandrista da verdade, amava as profundezas do oceano da vida, olvidando, ai de mim! Que a incursão no leito lodacento das águas nos constrange a revolver inutilmente a lama do fundo. Usando das fortes lentes da investigação, tateei as chagas do organismo social, assombrando-me o espetáculo da miséria de todos os tempos. Descobri a imoralidade, a depravação, a baixeza, a libertinagem, o despudor, o vício sob todas as formas, entretanto, à maneira de Freud, que fez a diagnose espiritual da humanidade, catalogando-lhe os complexos enervantes e sombrios, sem, contudo, lhe oferecer remédio providencial, igualmente indiquei o pântano e o espinheiro, sem traçar, por mim mesma, sólidas diretrizes para a sua extinção. Condenei os abusos de nosso tempo, clamei contra o cativeiro que acorrentou a natureza simples e luminosa ao tronco da hipocrisia, esvurmei as feridas de nossas instituições, afrontando a ira e o escárnio dos cresos e dos tartufos, dos ditadores e dos salvadores, das comunidades e das igrejas, que afivelam máscaras sordidas, e disso não me arrependo. A verdade é uma fonte cristalina, que deve correr para o mar infinito da sabedoria. A perfeição social será também obra-prima da vida. Sem o buril robusto do verbo criador e regenerativo, a brutalidade da ignorância não cederá 1 milímetro à obra de beleza que nos cabe realizar. Entretanto, gravando conceitos apaixonados contra os sistemas políticos e religiosos, esquecia-me de que o libelo mais admirável, sem a íntima luz da compreensão santificante a lhe clarear a estrutura, será sempre mera demagogia. No meu peito pulsava um coração profundamente humano, retalhado de angústia na contemplação dos silenciosos e incessantes dramas do infortúnio, contudo, não conseguia entesourar suficiente piedade para com os maus, adoçando a agrura de minha palavra atormentada e dolorida. Se pude compor um cântico literário, destinado a exaltar os meus anseios de maternidade espiritual no mundo, guardo o pesar da frustração, por haver faltado dentro dele o acorde do entendimento. A terra é um paraíso no berço. O Gênesis, pela voz de Moisés, conta que o Senhor, em pronunciando o Fiat Lux, apenas dividiu a claridade e as trevas, sem aniquilar a noite, e quando determinou que o solo produzisse, apareceram as ervas daninhas e as árvores frutíferas, esparzindo sementes, segundo a sua espécie.
E ainda nos empenhamos no combate às sombras, e ainda vivemos em plena seara verde, no domicílio planetário, até hoje. Também relata o livro venerável que o Todo-Poderoso descansou ao sétimo dia, depois de estabelecida a instituição terrestre, entretanto, que repouso poderia haver para Adão decaído e Eva enganada, em suprema desesperação, após o banimento do Éden. A vida humana é uma torre, que erguemos para o regresso à sublime pátria de origem, mas todos havemos de cozer o áspero tijolo da experiência e de preparar o cimento da verdadeira fraternidade com as próprias mãos, ligando-os na construção do edifício do aperfeiçoamento comum, e, então, saberemos e conquistaremos o direito de analisar com lucidez os fatos em torno de nós. Nesse aspecto da luta, o trabalho que pretende executar foi incompleto. Rendi sincero preito à religião do amor e da beleza e acreditei nos deuses interiores que nos dirigem os sonhos, mas oficiei com vinagre e fel no altar de meu culto. Amor é perdão infinito, esquecimento de todo mal, lâmpada de silencioso serviço a todos, sem distinção, alimentada pelo óleo invisível da renúncia edificante. Beleza é bondade fecunda, compreensão permanente, inalterável serenidade da alma para ajudar, sem restrições, a todos os romeiros da regeneração e da dor. E os deuses interiores somente erguem tronos de luz em nossa inteligência, quando lhes situamos o Olimpo nos ideais mais altos do plano excelso. Eis-me, porém, de coração novamente voltado para a floresta humana, agora não mais para dardejar-lhe as serpentes, apontar-lhe os despenhadeiros, regar-lhe com o petróleo da repugnância o charco das misérias sociais, mas, sim, para avivar-lhe as flores que hesitam em exalar o perfume da caridade, acolher-lhe as sementes no celeiro da fé e pensar-lhe as úlceras, aliviando os corações feridos que lhe atravessam os cipoais, ais-me de olhar pousado no futuro, aspirando por trabalho e paciência, a fim de auxiliar a todos os companheiros de peregrinação nas dolorosas vias do aprimoramento. Percebo, enfim, a sublime herança de todos os idealistas e de todos os mártires, dos pensadores e dos filósofos sacrificados. Sinto agora a grandeza do fardo glorioso de quantos se imolaram para que o progresso comum conquistasse mais uma gota de paz ou mais uma fimbria de luz. Entendo, presentemente, o envenenamento de Sócrates, o sofrimento de Jean Rus, a fogueira de Giordano Bruno, o extermínio de Servette, a execução de Bailey e os sarcasmos atirados à fronte de todos os campeões da prosperidade espiritual do mundo. Sobretudo, compreendo hoje o madeiro da Cristo, que cimentou com suor, sangue e lágrimas o edifício da solidariedade mundial. E em pensamento, arrojando-me ao chão adusto da velha Jerusalém de há quase 2000 anos, ajoelho-me entre o divino restaurador, içado ao poste oprobrioso, e a populaça irônica, digna de comiseração, e exclamo, tocada de novo ânimo para a vida renovada. Senhor, que eu respeitei e admirei, entre os heróis santificados nas sombras da terra, e que hoje procuro amar com todas as fibras do meu coração, aberto ao sol da verdade, onde está a cruz redentora que deve enobrecer meus ombros. Tudo claro. Antônio Americano do Brasil. Depois da morte, não é o espetáculo grandiloquente dos mundos que te assombrará o espírito redivivo. Por mais que se deslumbre a criança num palácio de maravilhas, não se verá exonerada da imposição do crescimento. Tudo é sequência nos trilhos da universo. Não terás a maior revelação na luz de Sírio ou na paisagem de Júpiter. A surpresa estarrecedora flui de nós mesmos, na contemplação do que fomos e somos. Sem subterfúgios, sem máscaras, sem mentiras. Tudo lógico, tudo vivo, tudo claro. Enquanto nos sobrepuja a natureza animal, nossa mente rasteja na argila vil, e, em razão disto, havemos de sujeitar-nos a iteradas experiências no campo físico, em obediência às leis que presidem a vida vegetativa. Quando, porém, a existência nos propicia o ensinamento superior, por se nos ter a tal ponto modificado a estrutura anímica, enceta-se o domínio do nosso espírito na ordem evolutiva, começa a vibrar nosso pensamento em onda de frequência já mensurável, e nossa mente, cada vez com maiores responsabilidades, projeta-se em linhas de força de nitidez crescente. As emissões do presente aclaram-nos o pretérito, que, então, pode ser fotografado num segundo.
Através do hoje, ressurge o ontem. A existência no corpo de carne é a chapa negativa. A morte é o banho revelador da verdade, porque a vida espiritual é a demonstração positiva da alma eterna. Se inutilmente recebemos a lição renovadora do amor, com possibilidades inúmeras para a execução dos desígnios do Senhor entre as criaturas, retendo, em vão, os dons celestes do conhecimento, então, ai de nós! Porque a justiça nos pedirá contas? Porque a fé nos arguirá? E porque a realidade nos falará duramente? Não ouvides que em nós mesmos reside a luz imperecedora que em nosso caminho fará tudo claro, quando a nossa consciência, já esclarecida e responsável, se vê desnuda pelo sopro da desencarnação. Mentalismo. Miguel Couto. O progresso do mentalismo abrirá, indubitavelmente, novos rumos à medicina para engrandecimento do futuro humano. O corpo físico é máquina viva, constituída pela congregação de miríades de corpúsculos ativos, sob o comando do espírito que manobra com a rede biológica dentro das mesmas normas que seguimos ao utilizar a corrente elétrica. Avançando pesadamente, da animalidade para a humanidade, aumentamos o poder da consciência pela assimilação dos valores que a vida nos oferece, por intermédio do tempo e do trabalho, e, com esse poder armazenado na economia do próprio ser, manejamos o equipamento celular, com antecipado conhecimento de suas ações e reações, qualidades superiores ou idiosincrasias genéticas, para que nos ajustemos ao laborioso esforço da encarnação, dela retirando os proventos necessários. À custa de insano trabalho, emerge a alma do passado obscuro, elevando-se para as zonas de equilíbrio e sublimação, deixando, porém, na retaguarda, verdadeiros mundos submersos, dos quais recebe apelos deprimentes, que, muita vez, a compelem à estagnação nas trevas. Tudo é vibração, movimento, magnetismo e eletricidade, nos domínios quase desconhecidos da matéria e do espírito, cujo ponto de interação estamos singularmente distantes de alcançar. O homem, na estruturação fisiopsíquica, é uma grande bateria criando e acumulando cargas elétricas, com que influencia e é influenciado. Todo sentimento é energia estática. Todo pensamento é criação dinâmica. Toda ação é arremesso, com todos os seus efeitos. Cada individualidade, assim, conforme os sentimentos que nutre na estrutura espiritual e segundo os pensamentos que entretém na mente, atrai ou repele, constrói ou destrói, através das forças que emite nas obras, nas palavras, nas atitudes, com que se evidencia pela instrumentação mental que lhe é própria. A saúde é questão de equilíbrio vibracional, de conformação de frequências. Naturalmente, enquanto na Terra, esse problema implica uma equação de vários parâmetros, quais sejam a respiração e a atividade, o banho e o alimento. Forçoso é, todavia, convir que as raízes morais são sempre os fatores de maior importância, não somente na vida normal, senão também, e em particular, nas horas conturbadas. Cada alma vive carregada dos princípios eletromagnéticos gerados por ela mesma, projetando ondas que, na essência, são os fluidos positivos ou negativos com os quais jogamos no campo de atividades a que fomos chamados ou conduzidos. Nossa mente vive cercada de forças complexas que procedem das constelações próximas e remotas, do Sol, da Lua, da própria Terra, dos nossos semelhantes e dos seres superiores e inferiores que partilham conosco a habitação coletiva. Achamo-nos, no planeta, como que presos a poderoso ímã. Desenvolvemos nossas virtudes potenciais, apuramos tendências e recolhemos as vantagens da educação espiritual, emitimos as irradiações que nos são peculiares e graças às quais somos aproveitados pelas potências sublimes, no serviço da humanidade, entesouramos nossa riqueza futura, ou por ela nos castigamos a nós mesmos, são os choques de retorno, em cuja manifestação somos sempre vítimas das cargas asfixiantes que arremessamos, no espaço e no tempo, ferindo pessoas e coisas, na tentativa de quebra da harmonia divina. Nossos sentimentos e pensamentos criam linhas de força, e, de start, conforme a nossa polaridade, ou se nos facilita a ascensão, que é luz, ou sofremos retardamento em níveis mais baixos, quais os apresenta o mundo terrestre, voluntário cárcere de sombra.
Tudo é santo nos círculos da natureza, mas a inteligência que se elevou na escala do aperfeiçoamento moral não professará o magnetismo dos seres em movimentação primária, sem dano grave a si mesma. A vida pede a nossa renovação permanente para chegarmos ao sólio divino, que lhe é meta fulgurante. Para isso é imprescindível aprender, transformar, agir e santificar, incessantemente, assimilando as ondas de vitalidade que nos cercam em nosso crescimento espiritual. Confiarmos-nos a paixões bastardas será estabelecer linhas de forças repulsivas, que nos constrangem a demora na paisagem das sombras. Acendermos a confiança e o entusiasmo na vitória do bem é formar linhas de forças atrativas, com as quais estruturamos para a nossa individualidade eterna um mundo vasto de felicidade, alegria e paz incessantes. O homem é o distribuidor de cargas eletromagnéticas, geradas por ele mesmo, em toda parte. O equilíbrio, portanto, é questão de toda hora. Examinado em seus aspectos reais, o corpo físico é uma grande república federativa, onde as células, diferenciadas pela especialização, agem sob o comando da mente. Esses indivíduos microscópicos requisitam, porém, incentivo, nutrição e amparo, a fim de viverem convenientemente, e possuem também o seu campo vibratório circunscrito, dependendo de estímulos dessa natureza para se enquadrarem na harmonia necessária. A missão de curar, deste modo, é muito mais a ciência de equilibrar os movimentos oscilatórios que a de socorrer o veículo somático, e somos obrigados a considerar que, ainda quando praticamos a clínica ou a cirurgia, é imprescindível ponderar a modificação do tônus vibratório de imensas colônias de protozoários, através de cargas elétricas de produtos químicos ou de golpes renovadores do bisturi, se desejamos alcançar a almejada restauração. Cada alma vive e respira na atmosfera mental que estabelece para si mesma, em qualquer distrito do universo. Purifiquemos o pensamento, encaminhando às zonas superiores do nosso idealismo, buscando, simultaneamente, materializá-la no terreno chão da luta diária, criando novos motivos de felicidade, de confiança, de luz e de alegria, na esfera de nossas horas vulgares, e a harmonia será a resposta divina aos nossos empreendimentos. Embaixo, a inteligência encarnada sofre a influência de pesado clima vibratório, em vastíssimo parque de contrastes e de experiências, na condição do aluno que se deve impor estudo e exercício para alcançar o conhecimento. Em cima, resplandece a lei cósmica, retribuindo a cada criatura, no tempo e no espaço, conforme as próprias obras. A ciência mental, com bases nos princípios que presidem a prosperidade do espírito, será, no grande futuro, o alicerce da saúde humana. Saudando, assim, o porvir da humanidade, exaltemos o médico divino que, sem usar sequer uma gota de elixir da terra, atuou na mente do mundo, legando-lhe a fonte renovadora do Evangelho, com o qual, na esteira infinita das reencarnações, gradualmente nos ajustamos aos deveres da fraternidade e do trabalho, na real aplicação do amemo-nos uns aos outros, aprendendo a subir, vagarosamente embora, o monte da glorificação espiritual.